Olá pessoal, vamos para a aula 168, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular. A ficha 3 tem a ver com energia cinética e o teorema trabalho e energia cinética, certo? Vamos para a questão de número 12. A questão de número 12 diz assim: o DESC, um corpo de massa igual a 10 kg, inicialmente em repouso, é submetido à ação de uma força constante paralela ao deslocamento, sabendo que a velocidade do corpo é igual a 15 metros por segundo ao término de 5 segundos, determine. Então, questão número 12 da UDESC, que tinha um corpo de massa 10 kg, e esse corpo de massa 10 kg, ele estava inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero. E depois de sofrer uma força resultante, esse corpo passa a ter uma velocidade de 15 metros por segundo final, depois de um ΔT de, ele fala para nós ali, 5 segundos. Qual será, agora ele começa a fazer as perguntas, qual será o valor da força aplicada? Então teve uma força resultante causadora dessa mudança de velocidade. Nós sabemos que força resultante, como é que se calcula a força resultante? Força resultante se calcula a massa vezes a aceleração, certo? A massa eu tenho, me falta a aceleração. Então vamos ter que previamente fazer uma questão de cinemática. Como é que é a questão da cinemática? A aceleração é ΔV por ΔT. Variação de velocidade, ela era 0 e foi para 15. Se ela era 0 e foi para 15, ela variou 15 metros por segundo, aumentou 15 metros por segundo, enquanto em 5 segundos, conclusão, 3 metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração. Então vamos agora para a força resultante. A força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? E aí, o que nós temos? Nós temos que a massa é 10 kg, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, 10 vezes 3, FR igual a 30 newtons. Está aí a força resultante. Agora é pedido no item B o trabalho realizado sobre o corpo. Quando ele fala isso, eu imagino que seja o trabalho da resultante. Pode ter várias forças atuantes. Então, como é que eu faço isso? Trabalho da FR é igual a variação da energia cinética, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Essa é a variação da energia cinética, portanto, a velocidade inicial é zero, não tem energia cinética, mas afinal existe, está lá, 15 metros por segundo. Então, basta calcular aqui o trabalho da FR como 10 vezes 15, que é a velocidade final, ao quadrado, sobre 2. Aqui, 15 ao quadrado sobre 2. Então, 10 sobre 2 dá 5. 15 ao quadrado dá quanto? 225. Isso aí vai dar 1125. Essa resposta, 5 vezes 225 é 1125 joule, o trabalho da força resultante. Então, essa é a resposta da 12 itens A e B. Vamos para a questão número 13 da PUC do Rio Grande do Sul. Diz assim: um carro de 800 kg está com uma velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora. Ele fala: o trabalho resultante em valor absoluto que deve ser realizado sobre ele, de modo que ele pare, é de quanto? Então, um carro, tá lá o carro, ele tem uma massa, ele fala para nós que a massa do carro é de 800 kg. Isso. E a velocidade do carro inicial é de 20 metros por segundo. Nota que ele coloca as duas e tu tem que optar por metro por segundo para obter a resposta em joule, que é o que ele está pedindo. Ele quer saber quanto é que é o módulo do trabalho da força resultante para ele parar, para que a velocidade final seja zero.
Notem que para parar eu tenho que ter uma força resultante contrária ao movimento. Ele nem me pede a força resultante, nem outra coisa, ele pede o trabalho da força resultante. Então eu faço a variação da energia cinética. Ou seja, energia cinética final menos inicial. Aqui eu meio que botei, né, aqui eu botei direto, mas aqui ó, só para deixar um pouco mais esclarecido, massa velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então está aí o trabalho da FR. Bom, a velocidade final é zero, então vai zerar todo esse termo aqui, ó. Não tem energia cinética no final. Então o trabalho da FR será como? É uma questão puramente de cálculo. Menos massa 800 kg é sistema internacional? Sim. Metro por segundo é sistema internacional? Sim. Sobre 2. 800 por 2 é 400. Então, menos 400, ó, surgiu um menos aqui, ó, porque era 0 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Vezes 20 ao quadrado, que é 400. Então, o trabalho da FR é 400 vezes 400. 4 vezes 4 é 16 com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, menos 160 mil joules. Como ele pediu o módulo do trabalho da FR, então será mais, será positivo, perde aquele sinal. E notem que ele não me dá a resposta em joules, e sim em quilojoules. 160 mil joules é 160 quilojoules. Lembrando que quilo é um prefixo que significa 1000. 160 mil joules. É assim que a gente lê o que está escrito ali. Tá bom? Fechou C de Canadá para o número 13. 14. UEL do Paraná. Uma partícula de massa 500 gramas, cuidado, gramas, não quilograma, gramas, em movimento retilíneo, aumenta sua velocidade desde 6 metros por segundo até 10 metros por segundo num percurso de 8 metros. A força resultante que age sobre a partícula tem módulo de quanto? Nota que ele colocou aí, daria para fazer de outras maneiras, mas eu imagino que aqui, ó, olha a ideia. Eu tenho uma partícula que tem velocidade 500 gramas. Então, esse corpo tem velocidade... Então, eu já vou passar para 0,5 kg, né? Porque nós sabemos que 500 gramas, grama não é unidade de massa no sistema internacional, então 0,5 kg. Começa por aí. Segunda coisa, a velocidade inicial é 6 metros por segundo. E a velocidade final é 10 metros por segundo. Opa, então eu tenho velocidade inicial, final e massa. Ah, se eu tenho velocidade inicial, final e massa, eu vou calcular o trabalho da FR. Como? O trabalho da FR é a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Variação da energia cinética. Tudo bem? Então vamos lá. Trabalho da FR é massa 0,5 vezes velocidade final ao quadrado, 10 ao quadrado, sobre 2, menos massa 0,5, velocidade inicial é o 6 ao quadrado sobre 2. Tá? Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Vou botar aqui assim. Trabalho da FR será 10 ao quadrado dá 100, certo? 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 0,5 dá 50. 50 por 2, 25. Então a resposta de tudo isso aqui é 25. 36 ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36. 36 sobre 2 dá 18. 18 vezes 0,5 dá 9. Então 25 menos 9. Então a resposta de tudo isso aqui é 9. 25 menos 9, o trabalho da FR dará 16 joules. Tá, mas por que tu fez isso? Ele não me perguntou o trabalho da FR. Ele me perguntou a FR. Ah, olha só. Quanto é a força resultante? Ah, agora ficou fácil. Porque o trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento vezes, ó, uma força
tem que ser a favor do deslocamento para causar um aumento, da velocidade. Então só pode ser cosseno de zero que dá mais 1. Como eu sei o trabalho da FR e eu sei que o deslocamento, ele me falou, ó, para um deslocamento de 8 metros, olha ali como é que fica. 16 é igual a FR vezes um deslocamento de quanto? 8 metros. 16, o 8 está multiplicando FR, passa dividindo. 16 por 8, FR dará 2 newtons. Está aqui então uma maneira. Eu poderia fazer diferente, né? Eu poderia fazer massa vezes aceleração, né? E aí eu descobri via Torricelli, por exemplo, quanto é a aceleração, calcular FR com M vezes A. Dava. Mas como a ideia é usar o teorema aí, só te mostrar que dá para fazer de mais de uma maneira. Então fechou 14 e de Equador. Vamos para a questão de número 15. E última aí da ficha número 3. Então vamos para a questão número 15. A questão número 15 diz assim: Mackenzie, São Paulo. Um menino parte do repouso e desce por uma rampa plana sobre um skate. Então tem uma rampa plana. Após percorrer 20 metros em linha reta, sua velocidade é de 10 metros por segundo. A trajetória descrita pelo menino tem direção que define um ângulo de 30 graus com horizontal. A massa do conjunto menino mais skate tem 60 kg. Adotando a aceleração da gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado, a força de atrito constante que age sobre o conjunto menino mais skate tem quanto de intensidade? Ah, bem interessante essa número 15. Olha só, eu tenho uma rampa, um plano inclinado, que faz 30 graus com a horizontal, e o menino parte do repouso. Tá? Ele parte do repouso, o menino vai ser isso aqui, esse bloquinho aqui, e chega aqui embaixo com uma velocidade. Tá? Chega aqui embaixo com uma velocidade. Após percorrer uma distância de 20 metros, então ele percorreu 20 metros, e ele saiu de zero, mas chegou com 10 metros por segundo. É o que a questão diz. Então parte de zero e chega com 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Tá aí. Agora, ele pede para nós qual é o trabalho das... Não, ele pede quanto é que é a força de atrito. Eu poderia fazer que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, mas eu não tenho coeficiente. É um problema. Ah, mas nós sabemos uma coisa. Nós sabemos que o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das forças, ó, atuantes. Que forças que atuam durante a descida? Atua a força peso, que é para baixo, atua a força normal perpendicular, atua a força de atrito contrária ao movimento. Somente essas três. Então, se eu somar o trabalho da força peso com o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força normal, eu acho o trabalho da resultante. Bom, o trabalho da normal é o mais fácil de todos. É zero. Por que o trabalho da normal é zero? Porque a normal está perpendicular ao deslocamento. Ó. Ao deslocamento. Então, normal e deslocamento são perpendiculares. Então, não há trabalho da normal. Notem que, para descobrir o trabalho da força de atrito, eu tenho que fazer o da resultante. Ó. Olha ali. O trabalho da força de atrito, eu tenho que pegar o trabalho da força resultante menos o trabalho da força peso. Aí eu calculo o trabalho da força atrito. Ah, mas por que eu faria isso? Ah, porque fazendo isso, tu vai calcular o trabalho da força de atrito. E calculando o trabalho da força de atrito, tu vai encontrar a força de atrito. Bem interessante, então, esse tipo de questão aí. Nós fizemos esse tipo de questão lá no Avaliando Aprendizado, foi feito esse tipo de questão. Tá? Então agora, vamos continuar aqui. Vamos lá. Mas como é que eu acho o trabalho da FR? Da resultante? Ah, então essa questão está bem completa. Ó. Pela variação de energia cinética. mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então vou usar o teorema trabalho-energia para calcular essa partezinha aqui. A energia cinética inicial é zero. Não tem velocidade. Afinal, não. Então vamos lá.
60 kg de massa, então 60 vezes velocidade final, 10 ao quadrado sobre 2. 60 sobre 2 dá 30. 10 ao quadrado dá 100. Então o trabalho da FR vai dar 3.000 joules. Tá aí, 3.000 joules. Bom, agora eu tenho que calcular o trabalho da força-peso. Como é que é o trabalho da força-peso mesmo? O trabalho da força-peso é mais ou menos. Eu vou ter que optar pelo mais ou pelo menos. Quando desce é mais, quando sobe é menos. Então ele está descendo. Então mais massa vezes módulo da gravidade vezes o ΔH. Tá? Vezes o ΔH. Bom, a altura eu não tenho. Pô, vou ter que calcular o ΔH aqui. Mas é fácil. Quem conhece relações trigonométricas, ó, como é que eu faço? Vou fazer aqui no cantinho. Seno de 30 graus. Ó, seno de 30 é o cateto oposto, ΔH, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 20 metros. Então, tá aqui, 20. Seno de 30 é 1/2. 1/2 é igual a ΔH, módulo, valor, sobre 20. Então, 20 vezes 1/2, achei que o ΔH em módulo é 10 metros. Tá aqui. Achei o ΔH, 10 metros. Vamos ao trabalho do peso. Mais massa é 60. Massa é 60, foi dada. Gravidade 10, ΔH 10. Trabalho do peso vai dar 60 vezes 10 é 600, vezes 10 mais 6.000 joules. Está aqui o trabalho do peso. Olha que trabalhosa é essa questão. Desculpe o trocadilho insano. Tá? Agora, trabalho da FR, 3.000 joules. 3.000 joules. Trabalho do peso, 6.000 joules. Então, o trabalho da FAT vai dar menos 3.000. Está coerente ele dar negativo? Está, nós já vamos ver por que é coerente. E para terminar efetivamente a questão, nós sabemos que o trabalho da FAT, a força de atrito é uma força constante enquanto desce. É o valor da força, que é o que eu quero descobrir, vezes o valor de deslocamento, vezes cosseno de quanto? Nota, força de atrito rampa acima, deslocamento rampa abaixo. O ângulo é 180 entre a força de atrito e o deslocamento. Então agora eu coloco aqui, menos 3.000 é igual, FAT eu não tenho, força de atrito eu não tenho. Deslocamento 20 metros, que é o tamanho do plano, 20 metros. E o cosseno de 180 é menos 1. O 20 e o menos 1 que estão multiplicando passam dividindo. Então, menos 3.000 dividido por menos 20. Nota que eu acho, inclusive, positivo a força de atrito. Esse zero aqui do numerador simplifica com o denominador. Menos também simplifica com menos. 300 dividido por 2, 150 newtons é a força de atrito. Bem legal essa questão. Essa não foi fácil, né? As outras estavam relativamente fáceis, essa não, né? Então, tá aí questão número 15, C de Canadá para Mackenzie. Até a próxima aula. Aquele abraço.